Pessoal, boa noite. Eu fiz esse vídeo aqui e eu tô com ele aqui o dia inteiro, eu não consigo postar. Eu acho uma situação desagradável não postar, então eu vou passando para vocês. É uma aula referente aos conteúdos da apostila, tá bom? É o mesmo PowerPoint que vocês têm, mas esse eu vou comentar, tá bom? Então aqui, fundamentos químicos da vida. A principal característica aqui é o que? São as substâncias orgânicas, né? E as substâncias inorgânicas. Tanto faz nós falarmos compostos orgânicos ou substâncias. O que diferencia esses dois aqui, essas duas situações, os orgânicos e os inorgânicos, é a presença ou não do átomo de carbono. Então, os compostos orgânicos, aqui tem a definição, tá? Antigamente as pessoas pensavam que composto orgânico era só aquilo que era matéria orgânica, e não é isso. O átomo de carbono é que vai caracterizar essas funções das substâncias orgânicas. Então, aqui eu tenho um átomo de carbono representado, uma cadeia, né? É importante lembrar que um carbono é o metano, 2 e assim por diante, né? O etano, met, et, prop, but, então é metano, etano, propano, tá? Pra gente, nesse caso aqui, só importa a classificação. Átomo de carbono, se tiver carbono, é substância orgânica, tá? Se não tem carbono, nós passamos para as substâncias inorgânicas, né? Que é tudo aquilo que não tem o átomo de carbono, tá? Aí eu coloquei aqui. Quem são os compostos orgânicos que nós conhecemos, né? Nós conhecemos os carboidratos, né? Tem alguns que são encontrados livres no nosso corpo, né? Nos vegetais, que é o caso do açúcar, que é liberado através da reação da fotossíntese, né? Que o CO2 mais a água, H2O, na presença de luz, vai nos proporcionar a glicose, que é um açúcar, então é oportunamente um carboidrato, que tem a cadeia C6, H12O6. Os açúcares em geral, quando a gente voltar, isso daí eu vou explicar direitinho. Nós temos lá os monossacarídeos, os polissacarídeos e assim por diante. Depois nós temos um outro grupo muito conhecido que são os lipídios, né? E muito diferente do que aquilo que a gente pensa, esses lipídios, eles podem ser encontrados também nos vegetais, tá? Não é só gordura animal, não. Mas no geral são as gorduras, as castanhas, até coloquei um exemplo aqui. As proteínas, em geral, são as carnes, né? É uma união de aminoácidos, né? E as carnes e as sementes, em geral, né? A soja, lecitina, o feijão, né? E aqui nós temos algumas proteínas que são muito importantes para o funcionamento do nosso organismo. Eu listei aqui as principais. E por último, nós vamos entrar aqui rapidamente, que o vídeo não pode ser muito longo, os compostos inorgânicos, né? Os inorgânicos são aqueles que não têm o átomo de carbono, que são os sais minerais, a água, na verdade. E aqui tem algumas particularidades, é importante que vocês leiam. Que a falta desses sais, eles podem causar prejuízos nos humanos, né? E aí eu coloquei uma listinha aqui dos principais sais minerais, que são o cálcio, o ferro, o flúor, o fósforo. De cada um desses sais eu coloquei quais são as peculiaridades, né? Depois coloquei o magnésio, o iodo, o potássio e o sódio. E a água, as funções termorreguladoras da água, né, do equilíbrio dentro e fora do corpo, a quantidade de água existente nos indivíduos, né? O que faz a falta de água, a água que também é conhecida como solvente universal. Uma situação muito importante, que é das substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas, né? As que se misturam com a água e as que não se misturam, é o exemplo da gente colocar água e óleo, tá? E assim, quando nós voltarmos à ativa, esses conteúdos, eles serão
Obviamente que a gente não pode ficar parado no mesmo conteúdo, mas a gente dá uma revisada a respeito deles, mas eu acho que tá explicado legal aqui nesse vídeo. E eu espero que vocês assistam, tá bom? Eu fiz com muito carinho, eu fiz de uma outra maneira, daquela captura de tela de notebook, mas não rolou. Ficou muito grande e eu não conseguia postar. Mas aí eu falei, não, os meus alunos merecem alguma coisa a respeito, tá bom? E é isso. E eu vou finalizar aqui, então vocês assistam até o final. Vejam as apresentações para a gente poder concluir, tá? Beijão, valeu!